Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Osei Aquamoa Júnior, sou médico urologista e minha primeira fala se inicia com um obrigado pela doutora Thalia Maia, essa excelente profissional que idealizou esse curso sobre contracepção. Meus agradecimentos, meus respeitos, é uma profissional de fato fantástica, tá? A proposta de hoje, pessoal, foi a gente discorrer sobre o método contraceptivo relacionado à vasectomia, tá? Então, antes de mais nada, antes da gente discorrer sobre a vasectomia propriamente dito, é importante a gente ter o amparo e ter o fundamento legal que respalda a realização da vasectomia, tá? A vasectomia ela se senta em cima da lei 2963, publicada em janeiro de 1996, que transcorre, ou seja, que disserta sobre o planejamento familiar. Nessa lei é colocado que o planejamento familiar de forma cirúrgica ela é permitida para pacientes ou pessoas, tanto homens quanto mulheres, acima de 25 anos de idade ou 2 filhos. Tá? Nessa lei também é colocado que manifesto desejo da vasectomia deve ser feito 60 dias antes do procedimento. Tá? Isso é um marco importante, pessoal, até para a gente fazer a programação cirúrgica da vasectomia. Tá? Então, falando da vasectomia propriamente dita, vasectomia é um procedimento realizado em nós homens de contracepção em que se interrompe o fluxo de espermatozoides. E aí já fica um conceito importante sobre a vasectomia, que é a vasectomia interrompe o fluxo, mas não causa nenhum impedimento à ejaculação. E aí eu já dou uma explicação referente a isso. 70%, pessoal, do líquido que a gente ejacula durante a relação sexual vem da próstata e das vesículas seminais. Obviamente, durante esse procedimento da vasectomia, a gente não passa nem perto desses órgãos. Então, a vasectomia, a gente faz essa interrupção e o homem continua ejaculando. E eu vou falar se reduz ou diminui ao longo dessa nossa explicação, dessa nossa aula. O que a gente faz na vasectomia, então? A gente pega essa região entre o testículo e a região da próstata das vesículas seminais, mais precisamente uma pequena incisão de meio a 1 centímetro na bolsa, no escroto, ou seja, na pele, e aí a gente localiza o ducto deferente. O ducto deferente é uma estrutura muito fina, que tem mais ou menos uns 3 a 5 milímetros de diâmetro. Essa estrutura, então, é seccionada, ou seja, é cortada, e é ligado às suas extremidades. Tá? Importante, pessoal, a vasectomia constitui a ligadura e o tratamento exclusivo dos ductos deferentes. E aí já fica uma explicação. Durante a vasectomia, não é atribuído ou não é mexido em nada relacionado à potência e nada relacionado ao processo de produção hormonal. Então, diante da ligadura, a gente faz a sutura de fechamento da pele. Essa sutura, na maior parte das vezes, a gente usa um fio absorvível. Então, tecnicamente falando, é um dado importante porque o homem, depois da vasectomia, não vai precisar vir ao consultório para a gente fazer a retirada de pontos, a princípio. Tá? Então, voltando. A vasectomia, a gente faz a interrupção do fluxo de espermatozoides, faz a ligadura dos ductos deferentes de forma bilateral. A taxa de sucesso da vasectomia é muito grande, já que na maior parte dos homens a gente tem 2 ductos deferentes. Trazendo isso para números, a vasectomia tem 90 a 98% de eficácia. A pergunta que cabe, por que 2%, doutores, ou
Ou ainda, porque 1 a cada 2.000 pacientes, a vasectomia não vai ser bem sucedida. A vasectomia não vai ser bem sucedida porque, às vezes, depois dessa desconexão, existem algumas situações em que o corpo, no processo de cicatrização, acaba criando uma comunicação, uma fístula. Uma comunicação entre esses dois pontos que inicialmente estavam distantes depois do procedimento. Nesse contexto, é uma condição sine qua non e é muito importante, depois da vasectomia, a gente realizar um espermograma. O espermograma é o exame confirmatório de que no ejaculado não há presença de espermatozoide. Esse exame, pessoal, idealmente deve ser feito de 45 a 60 dias depois da vasectomia. Feito o exame, identificado 0% de espermatozoide no ejaculado, o homem naturalmente pode caminhar a vida sem chance de fertilização, de gestação com penetração, tá? É importante, pessoal, esse conceito que eu estou falando para vocês, que quando eu falo gestação com penetração é o quê? Depois da vasectomia, o homem se torna estéril do ponto de vista de fertilidade. No entanto, é importante frisar que durante a vida inteira o homem vai produzir espermatozoides no testículo, tá? Isso puxa um gancho de outro detalhe do procedimento em que a gente é muito questionado. Doutor, a vasectomia é reversível? Sim, a vasectomia é reversível. No entanto, quando a gente trata do aspecto da contracepção, a vasectomia tem que ser encarada como um procedimento irreversível. Por isso da lei, por isso da convicção do casal em desejo de realizar a vasectomia, já que a sua reversão é um procedimento muito mais complexo. A reversão da vasectomia, diferentemente da vasectomia, envolve um procedimento precisamente hospitalar. A vasectomia, na maior parte das vezes, a gente faz ambulatorialmente, em que o retorno das atividades é bem precoce, ou seja, o homem vem de casa, vem do trabalho fazer o procedimento e retorna às suas atividades logo depois, ou, a depender da função, às vezes é uma atividade que precisa fazer muita força, ou é uma atividade militar, a gente dá 1 ou 2 dias de atestado, mas na maior parte das vezes o paciente faz a vasectomia e volta para sua casa para fazer uma atividade normal no outro dia. Só finalizando o aspecto da vasectomia. Em termos de retorno para as atividades sexuais, uns 5 a 7 dias depois do procedimento, mais por conta do trauma inerente à atividade sexual. Voltando ao aspecto da reversão. A reversão de vasectomia é possível em que a gente leva o paciente dessa vez para o centro cirúrgico e realiza a reconexão desses ductos que estavam ligados. Qual que é a grande questão da reversão e por que a taxa de sucesso dela é muitas vezes mais baixa do que a taxa de sucesso da vasectomia propriamente dita? A reversão é uma microcirurgia e, mais uma vez, depende muito da cicatrização individual. Existem aqueles homens que a gente faz a reconexão dos ductos e mesmo assim eles se mantêm inférteis. Isso tem muitos fatores que pode atribuir. Um dos fatores, a conexão cicatrizou em excesso e mesmo diante da reconexão não foi possível que o fluxo dos espermatozoides passasse pelo ducto. Cenário número 2, muito presente, a produção de anticorpos anti-espermatozoides. A partir do momento que a gente faz a vasectomia e ao longo dos anos, esses anticorpos são aumentados na circulação. Então, mesmo diante daquele paciente com espermatozoides no ejaculado, esses espermatozoides podem não ter a motilidade efetiva, não pode ter a forma satisfatória, de tal forma que esses espermatozoides que vão sair nesse ejaculado não terão a capacidade de engravidar a parceira com penetração. Então, a reversão da vasectomia não deve ser pensada dentro do contexto da vasectomia. A decisão da contracepção através da vasectomia tem que ser uma decisão segura e uma decisão do casal. Então, não adianta o homem querer e a esposa não
desejar fazer a vasectomia. Para isso, a gente também tem um fundamento jurídico que é exigido, que é o consentimento. Nesse consentimento cirúrgico da vasectomia, a esposa toma nota, assina, e o marido assina. Basicamente, pessoal, era isso que a gente tinha para falar. Estamos à disposição para dúvidas, perguntas, inclusive referente a complicações do procedimento e qualquer outras dúvidas que surgir. Muito obrigado, grande abraço.